Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre a hiponatremia e a hipercalemia, que são distúrbios que acontecem no nosso corpo devido ao excesso de potássio e à falta de sódio. Mas antes de explicar isso para vocês, eu queria explicar também a importância do sódio e do potássio, porque muitas vezes a gente vê ou sobe pouco, mas não entende o real a importância dele e como é importante cuidar para esses distúrbios não aconteçam, tá? E para sempre estar atento na nossa saúde. Então, o sódio, ele é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo de forma geral. Ele é muito importante para regulagem de processos como equilíbrio ácido-base, equilíbrio hidroeletrolítico, contração muscular, impulsos nervosos e ritmo cardíaco. Mas para isso tem que ter uma alimentação equilibrada, né? Nem de mais, nem de menos. A nossa alimentação também é muito importante isso e a prática de exercício também, consequentemente. O nível estável no plasma sanguíneo é de mais ou menos de 135 a 145 miliequivalentes por litro. E o recomendado é que faça a ingestão diária de 2 gramas de sódio, que é equivalente a 5 gramas de sal. Só que, a quesito de curiosidade, os brasileiros consomem por dia, uma média, né, mais ou menos 12 gramas de sal por dia. E o recomendado é 5 gramas de sal. Então, para ver a discrepância, é mais que o dobro, né? Então, para ver como há uma alta ingestão aí no Brasil. Mas vamos lá. O potássio, ele também é muito importante. Ele atua no metabolismo, na produção de proteínas e do glicogênio. Ele está ligado à excitação neuromuscular, à bomba só de potássio, a contrações de níveis de pH e a quantidade de água disponível no nosso organismo. Então, ele também é muito importante. Além disso, ele funciona como eletrólito que regula, né, que conduz os impulsos nervosos. É vital para sintetizar proteínas e metabolizar carboidratos, então ele é muito importante. O ideal é que o corpo apresente 3,6 e 5,2 milimol por litro de potássio, né, circulando no nosso sangue, e uma ingestão adequada de mais ou menos 4.700 miligramas. Então, ele é muito importante. Vou explicar agora um pouquinho mais sobre cada um deles. A hiponatremia, ela é uma alteração, como eu já havia dito, alteração metabólica caracterizada pela baixa quantidade de sódio em relação ao volume de água no nosso organismo. Ele é um distúrbio hidroeletrolítico e há perda significativa de líquidos corporais e de eletrólitos. A concentração, né, para ser caracterizada como a hiponatremia, a concentração é abaixo de 135 milimol, miliequivalentes por litro. Ela pode ser causa direta ou marcadora de uma doença ou marcadora da gravidade de uma doença que já existe. Ou seja, pode haver uma doença e a hiponatremia ocorrer por causa dessa doença, né? Ou haver uma doença, essa doença se agravar e a hiponatremia ser uma característica dela, ser uma característica do agravamento dessa doença. Ser, por exemplo, uma doença, né, um distúrbio dizendo que essa doença está ficando mais grave e é uma alteração metabólica mesmo. Mas por que acontece? A hiponatremia é um desequilíbrio no sistema fisioquímico do nosso organismo que regula a absorção e a excreção de sódio. Então, acaba desregulando, né? Acaba havendo vários problemas. Alguns medicamentos e doenças podem causar, mas que medicamentos e que doenças? Diuréticos, diarreia, insuficiência renal, doença hepática, doença renal e a síndrome de secreção inapropriada de ADH. ADH é o hormônio antidiurético. Então, várias dessas doenças podem ocasionar a hiponatremia ou a hiponatremia ser marcadora da gravidade dessas doenças, né? Pode ser consequência dessas doenças. Então, é muito importante a gente ficar sempre ligado. Alguns sintomas. Quanto mais baixo o nível de sódio e mais repentina a queda da quantidade de sódio, mais os sintomas são mais aparentes e mais fortes, né? Manifestados também no sistema neurológico. Então, afeta sim também o sistema neurológico, como eu tinha dito lá no começo, a importância do sódio e do potássio também tem a ver com isso. Sintomas da hiponatremia grave. A hiponatremia grave pode ter convulsões, obnubilação. Obnubilação é o estado de perturbação da consciência, tá? Coma e parada respiratória. Então, são casos bem, né, bem específicos, então são sintomas bem graves mesmo. Nem sintomas, né, acabam sendo decorrentes disso tudo. Sim, da hiponatremia leve a hiponatremia moderada são inespecíficos, eles podem ser dos mais variados. Eu vou citar alguns aqui: dor de cabeça, fadiga, náusea, tontura
eles não são tão específicos, eles são mais avariados e abrangentes, por isso que é sempre importante a gente se cuidar. Algumas características. A hiponatremia aguda é um período menor que 48 horas, cerca de menor que 48 horas. A crônica é mais de 48 horas ou uma duração não muito clara. A grave é abaixo de 120 miliequivalentes por litro, pode causar convulsões, de novo, né, obnubilações, parada respiratória, como eu já havia dito antes. A moderada é a concentração sérica de sódio entre 120 a 129, então não é tão abaixo, e a leve é de 130 a 134, bem pertinho do recomendado, né? Alguns tratamentos da hiponatremia. Reforçando aqui que a hiponatremia não se trata sozinho em casa, comendo mais sal, por exemplo, ou ingerindo mais água. A hiponatremia é um caso grave, né? Um distúrbio que pode ser acompanhado e provavelmente será acompanhado de outras doenças. Então tem que tomar cuidado, tem que investigar. Muitas pessoas descobrem hiponatremia por fazerem exames, né, de outras doenças. Então acaba, por exemplo, tem insuficiência renal, vai lá, faz um exame e acaba descobrindo a hiponatremia porque a insuficiência renal já está mais grave. Ou acaba simplesmente descobrindo a hiponatremia. Então é muito importante ir no médico, se consultar, né? Descobrir, o médico vai lá, vai analisar e descobrir as possíveis causas da hiponatremia, dessa alteração. Ela pode ter ligação com outras doenças, como eu já falei, então o cuidado aí tem que ser muito delicado. Quando ela é relacionada a questões metabólicas, elas podem ser apenas acompanhadas, mas tem que ir no médico, o médico vai dizer o que tem que fazer e podem ser acompanhadas. Né? Às vezes não precisa de uma internação ou de casos mais sérios, de casos de ações mais drásticas, mas tem que haver esse cuidado, tem que ser acompanhado. Podem ser usadas também, né, em casos mais específicos, drogas auxiliares para impedir o desenvolvimento da alteração ou parar com o uso das substâncias que favoreça essa disfunção. Por exemplo, se a pessoa tem uma alteração, por exemplo, eu vou usar aqui insuficiência renal, ela usa algumas substâncias, alguns medicamentos. Às vezes esses medicamentos que podem estar causando a hiponatremia. Então o médico tem que ver, analisar certinho, para ver se alguma dessas substâncias está causando hiponatremia, retirar essa substância para que não continue progredindo. Também pode ocorrer o controle do índice de água livre, sem sais, no organismo por meio de diuréticos específicos, né? Como vai usar diuréticos? Daí tem que haver a ação, né? Algumas vezes tem que haver ação de drogas que bloqueiam a ação do hormônio diurético, que daí não vai deixar o diurético agir, né? O hormônio vai acabar atuando, vai fazer com que o diurético não funcione, né? É isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a hipercalemia. A hipercalemia também é uma condição, né? Uma disfunção caracterizada por níveis muito altos de potássio no nosso sangue. É um excesso de eletrólitos de potássio e geralmente acima de 5,5 milimol por litro, tá? Mas por que acontece? Novamente, causas variadas, uso de medicamentos, doenças como insuficiência renal, doença de Addison, consumo excessivo de potássio suplementar, às vezes a pessoa não faz exame, não vê como está o potássio no sangue e acaba ingerindo demais. Distúrbios renais que impedem que os rins excretem potássio suficiente também podem ajudar, né, a acontecer isso. Medicamentos que impedem que os rins excretem quantidades normais de potássio, que é a causa mais comum da hipercalemia leve. Uma dieta muito rica em potássio e tratamentos que contenham potássio podem ocasionar, né? Características. A hipercalemia leve, ela é abaixo de 6 miliequivalentes por litro e sem anormalidades no eletrocardiograma. Então, não há muitas anormalidades e é abaixo de 6. A hipercalemia moderada, ou até a grave, mais ou menos, está entre 6 e 6,5 miliequivalentes por litro. E a hipercalemia, ela pode, né, também pode ocorrer após a liberação da grande quantidade de potássio das células, tá? Então, essa pode ser uma das características da hipercalemia. Ela pode também oprimir os rins e resultar em hipercalemia de risco à vida. Então, ela impede que os rins trabalhem de forma adequada, excretem a quantidade exata, né, certa de água e de potássio e pode acabar acontecendo vários problemas muito graves. Alguns dos sintomas são fraqueza muscular, paralisia flácida, palpitações ou parestesias. Parestesias são formigamentos, tá? Algumas hipercalemias não desencadeiam nenhum sintoma, mas as graves podem causar alterações no ritmo de batidas do coração. Então,
né, às vezes a gente não tá sentindo nada, acha que não tem nada, mas é sempre bom se cuidar. Alguns tratamentos da hipercalemia podem ser a redução do consumo de potássio, né, mas novamente, ir no médico e ver, descobrir por que que tá ocorrendo isso, por exemplo, estou sentindo palpitações, parestesias, mas por que que eu tô sentindo isso? Ir no médico, o médico vai descobrir, né, vai fazer exames e daí sim tratar de forma adequada. Às vezes fazendo apenas a redução do consumo de potássio nas mais leves, ou sessões de diálise, né, para ajudar nesse processo de filtragem dos rins quando já está numa fase mais avançada, porque como eu tinha dito anteriormente, às vezes há esse desequilíbrio, os rins não conseguem excretar potássio e água o suficiente. Então acaba tendo que fazer essa filtragem. Né? A diálise é um processo de filtragem que ocorre a sugamento, né? A filtragem dos rins e é muito importante, se for necessário. Também restabelecer, né, o equilíbrio de potássio. A insulina e a glicose, elas podem ajudar, elas podem mover o potássio do sangue para as células e reduzir o potássio do sangue, tá? Então, elas podem ser, de alguma forma, ajudar nesse processo. Também tem outro processo, pode ser a resina, que absorve o potássio no trato digestivo. Ela elimina no corpo por meio das fezes. Então, se o médico preferir fazer esse tratamento, ele pode usar sim, né, dessa resina que absorve o potássio do trato digestivo e acaba que eliminando do corpo pelas fezes. Então, vai do risco, né, da hipercalemia, se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave. Então, tudo isso tem que ficar bem atento. E, de novo, eu deixo aqui meu pedido para vocês se cuidem, vão ao médico, cuidem das doenças que vocês já têm em relação à insuficiência renal, insuficiência cardíaca, todas as doenças, inclusive todas mesmo. Tem que cuidar, porque normalmente esses tipos de distúrbios acontecem devido às doenças já existentes. Não que seja impossível ele simplesmente acontecer, não é, claro que não. Mas a maioria são acompanhados de doenças, então é muito importante que haja esse cuidado, essa ida ao médico e esse não autotratamento. Aqui não tô falando para se autotratar, eu tô falando para se cuidar, é diferente, ir no médico, fazer exames, principalmente pessoas que já têm doenças, que ficam internadas em hospitais, às vezes não sabem que existem esses distúrbios e que esses distúrbios podem ser um sinal do agravamento da doença que você já tem. Então, tô sentindo esses sintomas. Fale com o seu médico, fale, doutor, eu tô sentindo isso, né? Eu já tenho insuficiência renal, eu sei, né? Comenta com ele para ele dar uma investigada a mais, olhar mais, modificar sua alimentação. Alimentação e exercício físico são muito importantes para o equilíbrio do nosso organismo. Então, em todos os sentidos, né? Tanto por fora quanto por dentro, tudo que a gente ingere, tudo que sai da gente, a gente controla, né? O que entra, a gente não controla muito o que sai, mas a gente controla o que a gente está se alimentando, o que a gente está fazendo para ajudar nesse processo é muito importante porque o nosso corpo, ele precisa da gente também tendo essa consciência do que comer, do que é bom pra gente. Então, a gente precisa ter essa consciência também, de se cuidar. Então, se cuide, vá ao médico sempre com tratamento, não autotratamento, tratamento com o médico, seja mais leve hiponatremia, hipercalemia, seja mais grave, sempre se cuidar. E é isso, espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Obrigada, tchau!